Olá, corretor. Olá, internauta. Estamos aqui de volta. Hoje nós estamos falando sobre estilos de morar. Para quê? Para que você, corretor, possa estudar, buscar, visitar, como a Meire falou, visitar empreendimentos, buscar informações a respeito sobre os vários estilos de morar. Quando você está num plantão de vendas, é óbvio, você quer vender aquele, você estudou aquele produto, mas muitas vezes você se depara com clientes que não têm aquele estilo, que não cabe naquele produto. E aí você começa a buscar o estilo dele morar. Você tem que conhecer todos os estilos para colocar o seu cliente no melhor lugar, onde ele vai se viver melhor, onde ele vai ficar mais satisfeito e onde você vai fazer a sua melhor venda. Nós falamos hoje sobre apartamentos familiares, no bloco anterior, e apartamentos de condomínio clube, que são aqueles condomínios bem grandes, onde toda a família convive. Mas existe um público que prefere uma torre única, é uma torre mais exclusiva. E esses são apartamentos de mais alto padrão. É basicamente o oposto do condomínio clube em termos de convivência, que é a torre única. Ou seja, como a Meire falou, ele não gosta de encontrar com o pessoal no elevador. Ele gosta de ter sua vida sossegada, é uma pessoa mais introspectiva, normalmente de família já formada, né? Não tem crianças, e aí ele prefere essa coisa mais exclusiva. Mas sabe o que acontece? As pessoas confundem muito apartamentos de alto padrão com apartamentos luxuosos. Não é verdade, Meire? Isso acontece bastante, Adelaide. Quando falamos em alto padrão, nem sempre é o tamanho do apartamento que vai dizer se é alto padrão ou não. Quando falamos em alto padrão, falamos em detalhe de acabamento. A gente fala de coisas que estão além do que é possível ver. Aquilo que está dentro da parede, a concepção, o detalhe técnico. Isso vai denominar um alto padrão. Então pode ser um apartamento de 300, 400, 1.200 metros, como ocorre em São Paulo, como pode ser um apartamento menor, com características de alto padrão. Tem apartamentos luxuosos, pode ser luxuoso, mas pode não ser alto padrão. Então tem essa diferença, né? E a gente tem que entender direito o que é importante para o cliente. Quando você está conversando com o cliente, tem clientes que são mais visuais, podemos dizer, e que a beleza importa mais do que o detalhe técnico. E você tem aquele cliente diferente, que já não é tão visual, mas ele é mais técnico. Então, às vezes, aquele hall maravilhoso para ele não significa que é alto padrão. O que vai significar para ele alto padrão é o detalhe do acabamento, aquilo que está além da parede, aquilo que a gente não consegue enxergar, mas que você tem que conhecer no detalhe, porque o cliente que é detalhista, ele vai querer saber por que é um alto padrão. E alguns itens vão te denominar isso. É o tipo do elevador, como que vai ser a instalação do ar-condicionado, são detalhes que vão te dar essa conotação de alto padrão. Até a tubulação do prédio, tudo isso vai ter uma inteligência superior que vai justificar, então, o nome de alto padrão, né, Adelaide? É verdade. Muitas vezes a gente fala em alto padrão e logo o cliente já pensa, não, vai ter mármore em tudo quanto é lugar, vai ter granito em tudo. E não é bem isso, né? O alto padrão, ele se define pela qualidade construtiva, pelo que ele oferece. Por exemplo, um apartamento de alto padrão, obrigatoriamente, vai ter isolamento acústico entre as lajes. Isso é uma das características do alto padrão. Ele vai ter um pé direito um pouco mais alto, até porque o lustre que se usa, a decoração que a família vai usar, é uma decoração que já exige um pouco mais. O tamanho das janelas, as janelas serão mais amplas. A diferença de preço de uma janela padrão de 1,20 para uma janela de 2 metros é brutal. E o efeito que dá também no próprio apartamento é muito grande. Outros itens de alto padrão, você envelopar os canos de esgoto para você não ouvir barulho de um apartamento para o outro, isso é uma coisa bastante importante. A mobilidade de planta, porque normalmente quem vai morar num apartamento de alto padrão, ele personaliza. Isso é, assim, acho que quase 100% dos casos. Trabalha com arquiteto, é um cliente que vai estar sempre como arquiteto assessorando ele o tempo todo, Às vezes, no próprio lançamento, né? Ele leva um arquiteto para estudar a planta e o memorial descritivo junto com ele. Então, ele sabe que ele vai mudar ele vai mudar. Então, ele quer saber o que o prédio oferece, né? Muitas vezes o prédio oferece um piso elevado, que é uma das características do alto padrão, que é um tipo de isolamento acústico. E hoje em dia também uma coisa que está muito na moda é você trabalhar com sustentabilidade, né? Tem aquecimento solar, já vem entregue o aquecimento solar,
né? Tudo isso são coisas que vão determinar o alto padrão, que obrigatoriamente não é acabamento. Aliás, acabamento, o memorial de acabamento normalmente é bem básico, não é verdade? O memorial de acabamento, quando você fala em alto padrão, o incorporador entende que o cliente vai querer personalizar demais o apartamento dele. Não, diferente dos apartamentos menores, até 200 metros, que o cliente faz algumas adaptações, mas aproveita boa parte do memorial descritivo do incorporador. O cliente de alto padrão, ele vai personalizar o apartamento dele, vai andar com uma arquiteta tiracolo. Então, o acabamento que tem no local, ou que está projetado no memorial descritivo, pouco interessa para esse cliente. Se ele está comprando um imóvel pronto, ele provavelmente vai arrancar todo aquele acabamento de quem fez e vai personalizar para ele, vai jogar tudo na caçamba na frente do prédio. Isso é bastante normal para alto padrão. Então, o cliente do alto padrão, ele tem uma coisa muito importante para ele, que é a localização. Ele raramente migra. Ele gosta de um determinado bairro e ele vai morar ali. E ele vai procurar um alto padrão. Ele vai procurar um tamanho de apartamento que interessa, porque a planta, como ela é móvel, como a Adelaide falou, geralmente é alto padrão, quase 100% dos casos, tem uma planta muito personalizável, né, muito flexível, ele vai adaptar a planta ao gosto e à necessidade dele. Para o cliente do alto padrão, sempre a localização é o ponto mais importante. Ele não abre mão do bairro, como alguns clientes podem abrir mão do bairro em função do apartamento. Não, eu preciso de um apartamento grande, mas eu não consigo comprar no Itaim, por exemplo. Então ele vai, por exemplo, para um bairro mais barato, como Vila Mariana, mais barato, mais em conta, né? Assim, com preço metro quadrado mais acessível. Ele vai para Vila Mariana porque ele precisa de um apartamento grande, então ele migra de bairro. O cliente do alto padrão, ele não migra de bairro, é raro ele migrar de bairro, a não ser que seja um bairro tão bom quanto o que ele procura. Mas é um cliente que ele se adapta, ele compra um apartamento e reforma e deixa no gosto dele. Então é um cliente que investe nisso. Então a localização é importante. Se o cliente acenar para você que a localização é importante, tenha em mente que muitas vezes a planta interna ele vai alterar para deixar do gosto dele, né, Adelaide? É verdade. E é assim, o alto padrão, uma coisa que a gente precisa entender, principalmente quem está entrando no mercado agora, e eu trabalhei muito tempo com alto padrão. E o alto padrão é um cliente extremamente objetivo. Ele já sabe o que quer. E ele sabe as perguntas que ele vai te fazer. O importante você ter uma ideia, assim, ao contrário do que quando você está vendendo o primeiro apartamento para uma pessoa, que ela sabe sobre o espaço necessário, né? Quando muito, ela sabe a localização que ela precisa e o espaço necessário que ela precisa. E às vezes não é nem em metros, né? Ela vai falar em número de dormitórios, porque você só com o hábito que você sabe quantos metros você necessita. Ao contrário, o apartamento de alto padrão, o cliente de alto padrão, ele é absolutamente específico. Ele não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro imóvel dele. Ele já mora bem, né? Ele já mora bem. E ele já sabe que deu errado. Então, você dizer para ele que tem proteção acústica entre as lajes, ele vai saber o que significa. Olha, tem carga de ar-condicionado para você colocar ar-condicionado em todos os ambientes. Ele vai saber o que isso significa. Se bem que essa história de ar-condicionado hoje é meio controverso, até por questões de economia, sustentabilidade. Hoje em dia o ar-condicionado é uma coisa que está meio sendo abandonado, né? Esse ar-condicionado total, né? No apartamento inteiro. Mas o cliente sabe, é importante você saber disso. O cliente sabe o que quer. Você tem que compor e buscar, né, o imóvel que vai se encaixar a ele. Porque ele já teve más experiências com corretores, ele já teve más experiências com imóveis e ele vai tentar resolver neste imóvel todos os problemas que ele já teve. Ou seja, ele já vem com uma bagagem, ele já sabe o que quer. E principalmente, é um cliente muito ligado à modernidade. Então, se você diz que o apartamento que você está vendendo tem, por exemplo, vaga para carregar carro elétrico, é uma coisa que faz diferença para ele, porque ele vai ver isso lá no futuro, adiante, porque ele não está comprando um imóvel para 1, 2 anos, ele está comprando um imóvel para a vida toda. Então, ele vai querer essas inovações, que hoje em dia se usa demais, que é vaga para carro elétrico, como eu disse, a proteção acústica em piso, a proteção acústica em janelas, o conforto acústico em janelas, a amplitude, né, da cozinha, a cozinha com pontos de elétricos e hidráulicos para várias mobilidades, né? Ele não é um cliente que vai ter uma geladeira pequena, ele vai ter aquela geladeira grande que necessita de uma instalação elétrica e hidráulica diferente. Então, todos esses pequenos detalhes são mais importantes do que se no banheiro vem porcelanato ou mármore.
Até porque ele vai escolher, como a Mary disse, ele vai tirar e vai colocar. Vai jogar na caçamba na frente do prédio, porque ele pode adaptar e ele pode personalizar do gosto dele. Né? E é isso que ele vai fazer. Então, você precisa muito mais entender com o seu cliente de alto padrão o conceito do que ele está buscando, do que basicamente o acabamento, o visual, né? Se o apartamento está todo pronto. Normalmente o alto padrão, não adianta, o apartamento está todo pronto. Né? A não ser que seja um apartamento decorado, é muito difícil você casar o gosto de uma. Normalmente, quando se faz apartamento para vender, são tons pastéis, uma coisa mais clean, para quando ele vier com os móveis dele, com toda a decoração, com a arquiteta dele que vai fazer isso e aquilo, ele poder adaptar isso tudo, né? E é interessante também que nem sempre um alto padrão é um apartamento de 500, 700, 800, 1.200 metros. Às vezes o alto padrão a gente está falando de um apartamento de 100 metros, 90, com uma grande suíte, com 2 grandes suítes para casais já com os filhos casados, ou um executivo sozinho, é o single rico, né? O single com dinheiro, uma pessoa bem sucedida que não quer morar em 600 metros, quer morar num apartamento menor. Temos muitos prédios em São Paulo que tem essa característica, que inclui até serviços. Mary, Adelaide, é um alto padrão? É um alto padrão. Hoje em dia, o que determina um alto padrão não é o tamanho do apartamento, e sim a infraestrutura e o acabamento dele, aquilo que a gente não consegue enxergar, mas consegue mensurar o valor, né? Então isso também é uma característica e você vai encontrar ao longo do teu trabalho, na tua carreira, clientes querendo apartamentos de alto padrão pequenos, não grandes. E o atendimento e o tratamento e as exigências são muito parecidas, né, Adelaide? São realmente muito parecidas. Às vezes ele vai para um apartamento bem menor, mas ele está acostumado com ar-condicionado, com isolamento acústico, com uma pia de duplas pias na cozinha. Ele está acostumado com uma série de coisas, aspiração central, que é uma coisa que o alto padrão usa bastante. Então, ele está acostumado com aquelas diferenças que ele vai encontrar no alto padrão. Isso me lembra um outro estilo de morar aí, hoje muito utilizado, muito em voga, e que eu tenho certeza que você tem na sua carteira corretora para vender, que é o apartamento estúdio, o apartamento pequeno, né, que é tão disputado, e saiu na mídia aí que aqui em São Paulo nós temos apartamentos de 30, 40 metros por até R$1 milhão. E essa é uma verdade, né? Por quê? Porque são pequenos apartamentos de alto padrão, né? Mas este apartamento de pequeno, ele não é uma história nova, não, ele é uma história bem antiga, né? Começou na década de 70, que a gente chama de kitnet, né? Kitnet hoje até a conotação é de apartamento antigo no centro de São Paulo. Uma coisa que está mudando, porque o centro de São Paulo está passando por uma coisa que chama retrofit, que num outro programa a gente vai explorar com carinho, falar sobre retrofit. Retrofit é uma coisa muito comum na Europa e a gente começa a ver isso aqui em São Paulo, no Centro Velho. Com programas de renovação do centro, os kitnets estão chegando com tudo, sendo moda. Morar no centro, na Baixa Augusta, no centro de São Paulo, está bem na moda. Então, dessa forma, os kitnets estão passando por reforma e estão se tornando imóveis bem atrativos. E além do kitnet, que a gente falava antigamente kitnet, hoje tem um nome mais bonito, muito mais bonito, que é loft ou estúdio. Com uma diferença, a gente trouxe até algumas imagens, né, Adelaide? Falando mostrando o loft e mostrando alguns estúdios. Olha, o loft, o conceito do loft, ele veio de apartamentos em Nova York, né? Olha, são sempre com o pé direito bem grande, tá vendo? Olha que coisa, é um quadrado, né? Normalmente eram imóveis industriais que eram adaptados para com grandes espaços, né, que eram adaptados para a moradia. E aí esses imóveis, eles servem de moradia, mas de uma coisa muito mais descolada. O loft, ele veio dessa história de transformar esses imóveis comerciais. Então, na transformação, as reformas ficavam aparentes, né? A tubulação aparente. Que está muito em moda. E está muito em moda, inclusive agora se constrói um prédio novo já com essa característica, porque é uma característica despojada, né? Então, kitnet quer dizer kitchen, kitnet é pequena cozinha. Na verdade, o conceito de estúdio, da antiga kitnet de estudo ou loft, é um grande espaço que serve para receber, cozinhar e dormir, e normalmente separado ali um banheiro, né, uma sala de banho. Dependendo aí do padrão, ele vai ter tamanhos diferentes, dependendo da localização também, né, porque às vezes o custo faz ele diminuir. Mas aí
algumas necessidades do prédio são atendidas através da área comum, como por exemplo, não tem uma lavanderia dentro do prédio, eu não consigo dentro do meu apartamento disponibilizar espaço para uma máquina de lavar, mas eu tenho lavanderia no prédio, eu vou ter serviços. Né? Então, são valores que são agregados para um tipo de vida completamente diferente, não é isso? É verdade. Inclusive, como a Adelaide falou, o prédio, quando ele é concebido, ele já pensa em tudo que o cliente pode fazer fora do apartamento. A maioria deles tem até um home office que ele pode atender as pessoas, para as pessoas não subirem no apartamento dele. Espaço gourmet, o home office, a lavanderia e alguns outros itens fazem parte da casa do cliente, mas ele não sobe no quarto dele, no espaço dele aberto, ele não precisa receber as pessoas, apenas quem ele quiser, porque ele tem no térreo uma infraestrutura que vai atender ele. E uma coisa interessante que a Adelaide falou é que desse imóvel de 40, 50 metros na região da Faria Lima, que saiu até na capa de uma grande revista, que custava algo em torno de R$1 milhão. Aí o corretor pode falar, este mercado está louco. Veja, não é assim. Se você for analisar o mercado em grandes capitais como Hong Kong, Tóquio, Nova York, Londres, existem imóveis pequenos que atingem esses preços. Por quê? E tem investidor que compra. Por quê, né? Porque, veja, o valor agregado. Quem vai morar nesse loft, nesse apartamento de R$1 milhão? Primeiro, quem compra esse apartamento para alugar sabe quem é o público que vai alugar, que é um executivo bem-sucedido. É uma locação que a gente chama de locação corporativa. Uma empresa vai procurar esse espaço para o executivo dele morar. Gente que vem do mundo inteiro, expatriado, que vem de outros países trabalhar com o mercado internacional, o Brasil no BRIC, com um dos maiores potências aí em crescimento, os países no futuro, né? Segundo consta a economia mundial, o Brasil e outros países também, as grandes metrópoles, grandes empresas internacionais vêm para cá. A Faria Lima é um eixo de grandes empresas internacionais. E aqueles executivos que trabalham, que vêm de outros países, eles têm que estar ali por perto para trabalhar. E esse cliente, ele ficaria num hotel. Um hotel, só para você fazer uma conta rápida, um hotel 5 e 6 estrelas, para um executivo ficar o mês inteiro, um hotel impessoal, veja, ficar o mês inteiro custa em torno de R$15 mil. Se ele aluga um loft muito bem decorado, completo, perto do trabalho do executivo, isso custar 8, 10 mil reais por mês, para a empresa internacional isso está ótimo. Então veja, se o investidor pagou R$1 milhão num loft desse ou num estúdio desse e ele decorou e deixou ele pronto como um hotel 5 estrelas, ele vai ter cliente para uma empresa para alugar dele por 10, 15 mil reais. Então R$1 milhão não é mais caro, R$1 milhão é um investimento. Então pensa que, puxa, que loucura, um flat nesse preço. O mercado não é louco, é porque tem demanda e tem oferta e tem procura de locação executiva, locação corporativa para o teu cliente. Então é um grande investimento, é só você saber dar o devido valor junto com o seu cliente. Vocês viram as imagens do que é o luxo de um apartamento estúdio, né, Adelaide? E uma coisa importante também, você vê, o executivo para se deslocar, ele tem um hotel na Paulista, né? E o executivo está aqui na Faria Lima, a empresa está na Faria Lima. Esse deslocamento, na hora do rush, todo mundo sabe, ele vai demorar 1 hora. 1 hora na vida desse executivo custa caro. Muito caro, milhões pode custar. Muito caro, pode custar. Até uma decisão, milhões. É a decisão de comprar, de alugar ou de ter um imóvel pequeno que satisfaz as minhas necessidades, porque ele sai 9 horas da manhã e vai voltar às 10 da noite. Ele vai para um jantar de negócios, ele já vem alimentado, aquele imóvel vai atender as necessidades dele ali, como um hotel, como você falou. Com luxo, sofisticação, um ambiente pequeno. Um ambiente pequeno. E é para este nicho de mercado, que é o mercado single, as famílias estão ficando cada vez mais, vamos dizer, divididas, né? Não se mora mais a família inteira, né? Até os filhos casarem. Tem muito solteiro morando sozinho, tem muito solteiro bem-sucedido, né? Muito divorciado bem-sucedido. Então são famílias. Formação de família hoje em dia é uma coisa diferente. Existe também um outro público, que é um público que mora mais para o interior e que precisa vir a São Paulo com frequência, que usam muito esse apartamento de pequeno, mas com um padrão bom, um padrão compatível com o que ele está acostumado a conviver lá na casa dele no interior ou no apartamento de alto padrão de onde ele veio. Então, é isso que você tem que ter em mente. Né? Para oferecer para o seu cliente, ele é um single, ele tem uma vida atribulada, então ele quer morar confortavelmente, um lugar personalizado para ele e ao mesmo tempo um lugar com luxo e perto de tudo. E é aí que você vai colocar seu cliente.
Como você viu hoje, né, Meire? Tivemos aí, existem vários estilos de morar. E você precisa buscar o estilo que o seu cliente tem, né? É aquilo que você falou, Meire. Eu conheço muito bem o estilo de quem mora, eu conheço muito bem o estilo, né, do mercado que eu tenho à minha disposição, e o meu trabalho é fazer esse casamento perfeito. As partes se encontrarem, o que o cliente precisa e o que a gente tem à disposição. E a gente conhecendo o mercado, você consegue encaixar o teu cliente, até o cliente que quer comprar para investir, você vai poder falar para ele, como a gente falou de vários estilos de morar, também o cliente que quer investir, você vai falar para ele qual é o melhor caminho. Não, olha, condomínio clube, apartamento aluga fácil, imóvel na Faria Lima aluga fácil, estúdio no lugar bem posicionado aluga fácil. A gente pensa que também você tem um cliente que quer investir, né? Tem um investidor e tem um morador, e você tem que estar preparado para atender os dois. E lembre-se bem, hoje nós falamos de estilo de morar, mas falamos muito também do seu comportamento diante deste cliente, né? Desses vários clientes. Então, você, quando receber um cliente, vá aberto até ele, né? E pergunte, estabeleça uma relação de confiança, né? Você é um consultor. Descubra qual é o estilo de morar do seu cliente, para você colocar ele no melhor lugar, onde ele vai ser feliz, onde ele vai fazer uma ótima compra e é onde você vai cumprir o seu papel de colocar o teu cliente num bom negócio em todos os sentidos, né? Um bom negócio financeiro, mas também um bom negócio para a vida dele. Observe isso, né? Tenha na cabeça que você precisa estudar o seu cliente com muita profundidade para que você possa atendê-lo da melhor forma. E nós aqui do mundo imobiliário estamos preocupados com você, com este crescimento profissional. Por isso, você pode ter tido dúvidas hoje, como alguns corretores já tiveram e nos mandaram. Então mande um e-mail para programamundoimobiliario@gmail.com e nós, eu e a Meire, vamos atrás da resposta para você. Tá ok? Se liga, esteja aqui toda terça-feira ao meio-dia, que nós vamos trazer todas as novidades que você gosta e que você precisa. Até lá!